Em 2006, um livro e um filme simplesmente explodiram no mundo inteiro com uma promessa, olha, bem ousada. A de que qualquer pessoa poderia transformar a vida usando só o poder do pensamento. O nome era O Segredo. Mas o que pouca gente percebe é que por trás daquela mensagem de autoajuda existe toda uma estrutura teológica, uma visão de mundo completa. E é essa teologia oculta que a gente vai desconstruir hoje. A premissa é aquela que todo mundo já ouviu falar e ela é muito cativante pela simplicidade, né? A ideia é que o universo responde diretamente ao que a gente pensa. Se você focar na riqueza, vai atrair riqueza. Se focar na alegria, vai atrair alegria. Essa é a base, o ponto de partida de tudo. E aqui está o ponto-chave. O segredo não está falando de pensamento como uma atitude positiva, uma metáfora. Não, ele é apresentado como uma força física mesmo, uma energia que de fato molda a matéria do universo. É uma afirmação sobre como a realidade funciona. Isso leva a gente para a pergunta central de toda essa análise. Afinal, o que é isso? É só uma técnica de psicologia? Um pensamento positivo turbinado? Ou estamos falando de um sistema de crenças fechado, com respostas próprias para as grandes questões da vida? Quem é Deus? Quem somos nós? O que é o bem e o mal? Para a gente conseguir entender a teologia de O Segredo, o primeiro passo é ver como ele redefine a própria ideia de realidade e de Deus. Basicamente, ele transforma o cosmos numa espécie de catálogo universal de pedidos. O conceito filosófico por trás disso tem um nome complicado: monismo panteísta. Mas a ideia é simples. Monismo quer dizer que tudo é uma coisa só, e panteísmo quer dizer que essa coisa única é Deus. Ou seja, não existe diferença entre o Criador e a criação. A árvore, a estrela, o seu dinheiro, eu, tudo é parte da mesma substância divina. Então, o que acontece é uma substituição. Aquele Deus pessoal, com quem se tem uma relação, das religiões tradicionais, sai de cena e entra o universo. Só que essa nova divindade não é uma pessoa. É uma lei impessoal, mecânica, que nem a gravidade. Ela só responde a estímulos. E o ponto é exatamente esse: o universo vira uma espécie de gênio da lâmpada, um grande catálogo cósmico. O papel dele não é guiar moralmente, nem julgar, é só entregar os pedidos que são feitos com a vibração certa de pensamento e sentimento. É uma relação totalmente transacional, de compra e venda. Ok, se o universo é só essa máquina que responde a pedidos, a próxima pergunta é meio óbvia, né? Quem é que está no controle? E a resposta para essa pergunta é, sem dúvida, a afirmação mais radical e mais importante do livro todo. É o verdadeiro segredo por trás do segredo. Pois é, tá aí, com todas as letras. A obra não diz que o ser humano é uma criatura de Deus ou feito à imagem e semelhança. Não. A afirmação é de identidade. Literalmente, a pessoa é Deus, o criador da sua própria realidade. Isso vira de cabeça para baixo todos os conceitos religiosos que a gente conhece. A tal queda da humanidade não é mais um ato de desobediência, um pecado. É, na verdade, um lapso de memória cósmico, um esquecimento da nossa divindade. E a salvação, consequentemente, não vem de fora. É só um despertar, um lembrar de quem se é de verdade. Com isso, o conceito de mal perde o sentido moral. Não existe pecado ou uma força do mal. Coisas como pobreza, doença, tragédia, tudo isso passa a ser visto como um desalinhamento vibracional, um erro técnico do operador na hora de usar a máquina do universo. Mas aí vem a pergunta: como uma ideia tão antiga, tão mística, é vendida para um público moderno, muitas vezes cético? A estratégia usada é sinceramente brilhante. Eles apresentam isso tudo não como fé, mas como ciência comprovada. O segredo pega emprestado a linguagem e, principalmente, a autoridade da física quântica para validar o que ele diz. A jogada é sugerir que a ciência mais avançada do nosso tempo finalmente conseguiu provar o que os antigos místicos já sabiam há séculos. Citações como essa, de físicos de verdade, são usadas o tempo todo para dar essa cara de credibilidade científica. A ideia que eles querem passar é que, lá no nível das partículas subatômicas, a consciência de quem observa literalmente cria a realidade que está sendo observada. E aqui está o grande pulo do gato. O livro pega um princípio que é real, mas que só se aplica a elétrons em condições de laboratório, e expande isso para a nossa realidade do dia a dia. O argumento é:
Se a mente pode transformar uma onda de probabilidade de uma partícula em algo real, ela também pode transformar a onda de probabilidade de um carro novo em um carro de verdade na sua garagem. É um salto lógico gigantesco. Bom, a gente já dissecou a visão de mundo de O Segredo, mas e as consequências disso no mundo real? Qual é o preço de acreditar que se é Deus? Essa pergunta leva a gente direto para o coração das críticas mais pesadas contra essa filosofia. Por quê? Se tudo o que acontece na minha vida foi criado por mim, como é que a gente lida com a dor, com a injustiça e, principalmente, com o sofrimento das outras pessoas? Dá uma olhada nesse quadro. Ele resume o problema de um jeito bem direto. O sofrimento de alguém é resultado dos pensamentos negativos da própria pessoa. Uma tragédia, a pessoa atraiu por estar na frequência errada. A moralidade vira algo totalmente subjetivo. E a compaixão? Bom, a compaixão pode até ser vista como algo perigoso, um risco vibracional, porque se focar na negatividade do outro pode contaminar a sua própria vibração. A conclusão inevitável é essa. A lógica de O Segredo, se levada até o fim, transforma as vítimas de doenças, de acidentes, de pobreza, nas verdadeiras autoras da sua própria desgraça. Nessa visão de mundo, não há espaço para o acaso, para a injustiça social ou para o mistério do sofrimento. A culpa é sempre da vítima. E aqui está o grande paradoxo. Ao tentar dar um poder absoluto para a pessoa, essa filosofia acaba esmagando ela sob o peso de uma responsabilidade infinita. Se cada um é o seu próprio Deus, então cada falha, cada dor, cada perda não é só um acontecimento ruim. É uma falha da sua própria divindade, um erro seu. É um fardo pesado demais. E a gente termina com essa provocação. O que O Segredo realmente oferece é um caminho para o empoderamento pessoal, ou será que ele só está reembalando, com uma linguagem moderna, a promessa mais antiga que existe? Vocês serão como Deus? É uma pergunta que ecoa através da história. Fica aí a reflexão.